diz assim, lá em Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Essa parábola mostra 2 extremos, né? Uma pessoa muito rica e uma pessoa muito pobre. Uma pessoa que vivia uma vida regalada, uma vida desfrutando do bom e do melhor. E a Bíblia mostra um outro que estava sempre à porta dele, desejando comer pelo menos as sobras, pelo menos o resto. Porque uma pessoa que tem fome, até o resto de outra pessoa, para ela é algo muito valioso. Mas para quem tem muito, às vezes não dá valor nenhum. E às vezes nem estende também a mão para aquele que é necessitado. Se Deus nos dá tantas condições e a gente vê uma pessoa necessitada e a gente não estende a mão, onde está o nosso amor, né? Porque a Bíblia não diz que ele queria das iguarias da mesa, mas que ele desejava pelo menos alimentar-se das migalhas que caíam da mesa, da sobra. Dizem os estudiosos que se tudo o que sobra das comidas que o pessoal faz e come fosse dividido para aquelas pessoas que não têm, ninguém passaria fome. Mas quando as pessoas veem pessoas com situações difíceis, dizem: a culpa é de Deus. Deus que quis assim. Deus que fez assim. Na verdade, a culpa é nossa. Amém? A culpa é do homem. Porque o homem, muitas vezes, é egoísta. Muitas vezes ele nem olha para o lado, ele não pensa no outro. Mas nós temos que pensar. Nós temos que orar e pedir até para Deus nos direcionar, para Deus nos mostrar quem é a pessoa que nós podemos ajudar, quem é a pessoa que está precisando, e às vezes a gente não vê. Às vezes a gente não sabe. Uma coisa é você não saber, você não ver. Outra coisa é você ver e não fazer nada. É você ver e não ajudar. E é isso que acontecia com este homem, que a Bíblia não diz o nome, só diz que ele era o rico. Mas o outro, a Bíblia diz o nome, o outro era o Lázaro. Por quê? Porque o Senhor Jesus conhece as suas ovelhas, conhece pelo nome. Amém, irmãos? E não significa que uma pessoa nessa vida, a gente não pode julgar as pessoas
pelo que elas têm ou deixam de ter. Deus não julga, Deus não olha desse jeito. Porque isso tudo depende da crença da pessoa, do que ela aprendeu, da maneira que ela aprendeu. Ninguém é obrigado porque crê em Jesus ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com muitos bens, porque Jesus veio dar vida e vida com abundância em todas as áreas, mas tem gente que não tem essa crença. Isso não significa que ele é uma pessoa que não tem Jesus. Amém? Ele crê em Jesus, mas às vezes ele não crê daquela maneira. Ele só crê na salvação, ele só crê que Jesus vai lhe salvar. E muitos ainda têm uma crença de que não podem prosperar, porque se prosperar pode perder o reino dos céus, porque Deus quer salvar o pobre, já que o evangelho é anunciado para os pobres. Mas na Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que é anunciado o evangelho, porque o evangelho é boa notícia para os pobres, para que haja salvação para eles em todas as áreas. Mas a salvação não depende do que se tem, depende do que se crê. Amém, irmãos? Como a pessoa crê. E às vezes é muito melhor você crer apenas na salvação da eternidade do que crer em grandes conquistas aqui e ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Mas também a gente também não pode limitar, se eu ganhar o mundo inteiro eu vou perder a alma. Não é isso que a Bíblia disse. Ela disse de que adianta. Quer dizer que não precisa você perder a sua alma se você ganhar o mundo inteiro. Você pode ganhar o mundo inteiro e ainda ganhar a sua alma, desde que você não coloque a carroça na frente dos bois. Desde que você saiba que quem vai na frente tem que ser Deus. Amém? Tem que ser Jesus, aquele que é honrado na sua vida, aquele que é o primeiro, aquele que é o amado da sua alma. Aí depois que você ama Jesus, que você tem Jesus como seu Senhor, então você vai amar as pessoas. Você vai amar as pessoas. É depois, não é antes. É depois. Então tudo tem uma ordem. Amém? Então aqui diz assim: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. É uma vida boa isso. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Estava ali doente, cheio de ferida, à porta dele. E isso aqui intriga muitas pessoas, porque quando as pessoas olham esse contraste, elas pensam assim: e agora, riqueza ou ser pobre para ser salvo? As pessoas pensam assim, nesses dois extremos. Aí a Bíblia diz assim: e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, né? Desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Então imagine se os ricos que deixam sobrar, que às vezes dão tudo para os cachorros, se eles fossem e juntassem e levassem para uma família, né? Quantas pessoas às vezes que estão passando necessidade, mas ninguém às vezes não sabe, não procura saber, né? E muitas vezes vai fora e tem criança morrendo de fome muitas vezes. O tempo hoje é outro, mas a fome ainda assola as pessoas, ainda. E aqui a Bíblia diz que ele jazia cheio de chagas e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Os próprios cachorros. E ali lambiam ele. Olha o estado daquele homem, né? E o rico passava todo dia quase por cima dele. Não fazia nada. Não fazia nada. E aconteceu que o mendigo morreu. Porque todo mundo morre, sim ou não? Ele morreu. E aí a Bíblia diz que foi levado pelos anjos. Quem que levou ele? Pense nisso. Quando a gente morrer, quem vai vir nos buscar? Ele morreu e os anjos levaram ele para o paraíso. A Bíblia chama de seio de Abraão. Um lugar maravilhoso. E aí a Bíblia diz assim: e aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. E aí morreu também o rico. Morre também os ricos. Às vezes a gente vê tanto, né? Tanto orgulho, né? Tanta vaidade, tanta...
falta de entendimento, né? Que as pessoas acham, parece que elas não vão morrer nunca, né? Às vezes a maldade impera na vida da pessoa. Ela não se dá conta que de uma hora para outra ela pode morrer, não importa o que ela tenha. É certo que ela vai morrer. Uma das coisas que a gente tem que ser inteligente e pensar, é certo que eu vou morrer. Só não sei a hora e o dia, nem de que jeito. Mas vou. A não ser que Jesus venha. Mas é certo que um dia tudo vai acabar. Amém? Então, sabendo disso, a gente vai tratar melhor as pessoas. Amém, irmãos? Vai procurar servir melhor, vai procurar ser mais amável, vai procurar ser mais educado. A gente tem que saber que a gente morre. E não importa o que a gente tenha, não importa quem a gente seja, não importa qual o nível espiritual ou o nível na sociedade, a pessoa morre. E o que a gente fez com a nossa vida para que alguém, digamos assim, para que fique um testemunho? O que a gente fez? O que a gente fez? Então o mínimo é tratar bem as pessoas. Amém? Esse pobre estava na porta do rico. E ele era irmão. Ele era irmão. Porque aqui Deus está falando, Jesus está falando com pessoas que eram da fé. Que sabiam as atitudes que tem que tomar, que sabiam a forma de se comportar, que sabiam que tinham que servir os outros, sabiam que tinham que amar Deus acima de tudo e o próximo como assim mesmo. Por isso que lá ele disse assim: apartai-vos de mim, maldito, tive fome, não me deste, de comer tive sede, não me deste, de beber estava doente, não me visitaste, fui preso, não foste ver-me. E outros ele diz: vende bendito, porque eu estive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava sem roupa, passando frio, me deste de vestir, era forasteiro e me acolheste. Amém? Então, a Bíblia mostra claramente que é como a gente recepciona as pessoas, como a gente demonstra nosso amor, principalmente com os nossos irmãos. Porque aí Jesus disse assim: quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim você fizeste. Um dos meus pequeninos discípulos, a mim você fizeste. Então, tudo que a gente faz, a gente deve fazer o bem para todos, mas principalmente para os da família da fé. Amém? Principalmente para a família da fé.